Bom, vamos começar a nossa primeira aula de xadrez. E essa aula de xadrez, o objetivo dela, principal, são os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Tudo bem? E nessa aula, nessa primeira aula, eu vou fazer uma revisão dos conceitos básicos do xadrez. Por que que eu vou fazer uma revisão dos conceitos básicos do xadrez? Eu vou fazer uma revisão dos conceitos básicos do xadrez, porque todo ano, na escola, entram novos alunos. A escola ela acaba recebendo alunos de outras escolas aonde não se aprende xadrez. Um outro motivo para eu estar fazendo uma revisão é que, principalmente para os alunos que estão no sexto ano, eu já observei que alguns deles têm um conhecimento melhor de xadrez e outros praticamente não estão sabendo quase nada. Tudo bem? E também em relação a alunos do sétimo, do oitavo e do nono ano, tem aqueles alunos que vêm de fora que muitas vezes nunca aprenderam as regras do xadrez ou nunca jogaram xadrez. O fato de eu falar que essa aula é para os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano do Fundamental 2 não significa que uma outra pessoa não possa estar assistindo essas aulas. Por exemplo, os alunos do ensino médio ou um aluno mais avançado do Fundamental 1. Existem vários alunos do Fundamental 1, por exemplo, que já sabem tudo que eu vou falar. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa primeira aula. Eu vou abrir aqui um software. É um software gratuito da Microsoft que permite que você jogue xadrez. Então, a primeira coisa que eu quero observar com vocês, eu tenho um tabuleiro, certo? O tabuleiro xadrez, ele tem 64 casas, 32 casas brancas e 32 casas pretas. As casas brancas e as pretas se alternam, tá? O fato de eu falar casa branca ou casa preta, a cor mais clara fica sendo a branca, a cor mais escura fica sendo a preta. Tudo bem? Então, por exemplo, se ele fosse verde e amarelo, o amarelo seria o branco e o verde seria o preto, porque o verde é a cor mais escura e o branco o amarelo é a cor mais clara. Tudo bem? Um outro detalhe interessante é que aqui embaixo eu tenho já as bases para minha notação algébrica. Ou seja, aqui eu tenho as colunas de A até H e as linhas ou filas de 1 até 8. Uma coisa que todo jogador de xadrez ou toda pessoa que vai jogar xadrez deve observar é se eu tenho uma casa branca do meu lado direito. Se nós olharmos essa casa aqui, a casa H, e sempre eu falo a letra primeiro para depois falar a linha. Se vocês observarem aqui a casa H1, ela é uma casa branca para as peças brancas, né? E ela é então eu tenho sempre uma casa branca, e ela está do meu lado direito. Se a gente olhar do ponto de vista do jogador que está com as pretas, então olha só, para quem está jogando com as brancas, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Para quem está jogando com as pretas, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Tudo bem? Um outro detalhe bastante interessante é que as brancas elas vão ocupar as filas ou linhas 1 e 2 e as pretas vão ocupar as linhas 7 e 8, tá? Se vocês observarem o posicionamento das peças, eu sempre vou ter as torres nas extremidades, seguidas pelos cavalos, os bispos e uma coisa bastante interessante que é sempre bom guardar: a dama branca na casa branca e a dama preta na casa preta. E o rei acaba ficando com a casa que acaba sobrando. E todos os peões na linha acima. Então, por exemplo, para as brancas, os peões estão na fila ou linha 2
E para as pretas, os peões estão na linha ou fila 7. Tudo bem? Então, olha só, vamos analisar aqui, por exemplo, como é que eu começaria o jogo de xadrez, tá? Então, o que que eu tenho aqui agora? Eu tenho as brancas, né? E ao clicar num peão, ao clicar em qualquer peão, ele já me mostra a forma como o peão ele se movimenta. Ou seja, o peão, no seu primeiro movimento, e somente no seu primeiro movimento, ele pode andar uma ou duas casas. Então, eu vou pegar o peão que está na casa E2 e vou movimentar duas casas com ele. Tudo bem? Automaticamente, as pretas jogaram o peão que estava na casa D7. E aí, as pretas optaram por fazer apenas um movimento de uma casa. Tudo bem? Outro detalhe, cada quadradinho recebe o nome de casa. Então, as pretas poderiam mover o peão duas casas, mas elas optaram em mover uma casa. Eu agora, eu vou movimentar um cavalo. Ao clicar no cavalo, vocês podem observar que ele já me mostra as casas para onde eu posso mover o meu cavalo. Não se esqueçam que o cavalo ele se move em L. Então é 2, 1, 2, 1. Se eu clicar nesse cavalo aqui, ó, o cavalo do rei, então olha só, o tabuleiro ele é dividido ao meio. Esse lado aqui, que eu estou enxergando, o meu lado esquerdo, ele é a ala da dama preta e também a ala da dama preta e da dama branca, portanto é a ala da dama. Do meu lado direito, eu tenho a ala do rei. Então aqui eu tenho o cavalo da dama, ele tem essas duas possibilidades. E eu não ia fazer isso, né? Mas eu acabei movendo, eu vou voltar. Tudo bem? Vou começar de novo. Vou mover o meu peão. E ele fez a mesma jogada. Eu só quero mostrar aqui, ó. Então olha só o cavalo do rei. O cavalo do rei, ao fazer um movimento em L, ele pode vir aqui para a casa H3, ele pode vir para a casa F3, ou ele pode ir para a casa E2, tudo bem? Um outro fato interessante que eu quero que vocês observem é que o cavalo é a única peça no jogo do xadrez que passa por cima de outras peças, tanto das peças da mesma cor como da cor oposta. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu posso mover o cavalo do rei ou posso mover aqui o cavalo da dama. Eu vou mover o cavalo da dama. As pretas automaticamente moveram o peão do rei. E o que elas fizeram? Na primeira jogada desse peão, como eu já falei, ele pode mover uma ou duas casas. Então, as pretas optaram por mover duas casas. O meu objetivo aqui é, o meu primeiro objetivo aqui é mostrar o movimento das peças. Os alunos que já sabem isso, que eu acredito que seja a maioria, tenham um pouquinho de paciência, tudo bem? Agora eu vou mover o bispo, tudo bem? Bom, qual é o bispo que eu posso mover? O bispo do rei, que é esse daqui que está na casa F1, ele pode se mover livremente pela diagonal. Vamos lembrar, aqueles que não sabem, o bispo, ele anda quantas casas ele quiser na diagonal, tudo bem? Já esse outro bispo não tem nem sentido em dizer que eu vou movê-lo, porque o movimento do bispo está bloqueado pelo peão da dama e pelo peão do cavalo da dama. Tudo bem? Então, a única opção que eu tenho para movimentar o bispo é, no caso, o bispo do rei. Se vocês observarem, no momento em que eu cliquei no bispo, automaticamente ele está me mostrando todas as casas para onde ele pode se mover. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o meu bispo aqui, tá? Olha só, as pretas movimentaram o peão da torre da dama, tá? Movimentaram apenas uma casa. O que eu vou fazer agora? Eu posso movimentar o rei, mas eu não vou fazer isso, tá? O rei na abertura do jogo, no começo do jogo,
você não deve necessariamente mover o rei. O que eu vou fazer? Eu vou movimentar o cavalo do rei. Então eu posso, olha só, um L, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então eu vou movimentar o meu cavalo, tudo bem? Novamente as pretas movimentaram um peão. Vamos lá? O que eu vou fazer agora? Existe uma jogada no jogo de xadrez que se chama roque. Tudo bem? No que consiste o roque? O roque é a única jogada no jogo de xadrez onde você pode mover duas peças simultaneamente. Então, o roque é o movimento do rei e da torre. Então, por exemplo, aqui eu tenho a torre do rei e aqui eu tenho a torre da dama. Existem algumas condições para que você possa fazer o roque. O roque ele só pode ser executado quando não existe nenhuma peça entre o rei e a torre. Ou seja, se vocês observarem, eu não tenho mais o bispo do rei aqui e o cavalo do rei aqui. Então não existe nenhuma peça entre eles. A segunda condição é que o rei não pode ter executado nenhum movimento e a torre também não pode ter executado nenhum movimento. Ou seja, o roque vai ser o primeiro movimento tanto da torre como do rei. Tudo bem? A terceira condição é que o rei ele não pode estar sendo atacado, ou seja, o rei não pode estar em xeque. E a quarta condição para você fazer o roque é que o rei, por exemplo, o rei ele vai passar por essa casa, então o rei ele não pode passar por uma casa que é de domínio do adversário. E também ele não pode cair, ou seja, ele não pode, na casa que ele vai ocupar após o roque, ele não pode também cair numa casa sobre o domínio de uma peça adversária. Tudo bem? E existem dois tipos de roque. O roque pequeno, que é feito com a torre do rei, e o roque grande, que é feito com a torre da dama. Então, com essa torre, roque pequeno. Com a torre da dama, roque grande. Tudo bem? Então, eu vou fazer o roque. Eu simplesmente desloco o rei duas casas para a direita e a torre vai passar por cima. Então, primeiro eu seleciono o rei. Ele mostra, olha só, a gente sabe que o rei só pode andar uma casa. Mas olha só, então ele pode vir para cá ou para cá, mas ele indica que o rei pode vir até aqui. Por quê? Porque esse rei, como ele não se moveu nenhuma vez ainda, como ele não está sob ataque e ele não vai passar por uma casa dominada pelo adversário, ele pode fazer o roque. Então eu vou fazer o roque. Ai, não fiz o roque, volta. Ai, começou tudo de novo. Vamos de novo. Eu tô clicando no lugar errado, mas vamos lá. De novo, rapidinho. Opa! Ele simplesmente capturou meu peãozinho. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Observem essa jogada. O peão preto, ele pode capturar tanto o cavalo branco, como o bispo branco. Então, por quê? Porque o peão, ele captura na diagonal. O peão, ele captura na diagonal. Ou seja, o peão ele só se movimenta para frente, tá? O peão, na primeira jogada dele, ele pode andar uma ou duas casas. Depois, já na segunda jogada dele, ele só pode andar uma casa por vez. E a forma como o peão captura no jogo de xadrez é na diagonal. Então, observe que esse peão preto, que está na casa E4, ele pode capturar o cavalo que está na casa F3 e o bispo que está na casa D3. O que eu vou fazer? Eu vou capturar esse peão antes que ele capture uma peça minha. Eu vou capturá-lo, eu tanto posso capturar esse peão usando o cavalo, tudo bem? Ou posso capturar esse peão usando o bispo. Então, observem o cavalo, ele pode vir aqui, ó. Ele vai passar por cima do bispo e vai cair justamente na casa onde se encontra o peão preto. Então, o que vai acontecer? Bom,
Eu vou mostrar, eu vou capturar com o cavalo só para mostrar é, que o cavalo ele passa por cima de uma peça da própria cor. As pretas jogaram o peão da torre da dama e eu vou voltar na minha explicação agora. Agora eu vou fazer o roque. Então, eu não sei se vocês observaram o que acabou ali acontecendo. O rei se moveu 2 casas, certo? Enquanto que a torre passou por cima do rei. Observem que as pretas movimentaram o seu bispo. O bispo que estava aqui nessa casa se moveu até essa posição atacando este cavalo. Observem, por exemplo, que se eu tirar esse cavalo daqui, eu exponho a minha dama. Ou seja, as pretas poderiam capturar a dama, certo? Só para lembrar, mais ou menos, o peão vale 1, o cavalo vale 3, o bispo é considerado que vale 3, 3,5, ou seja, o valor do cavalo do bispo é geralmente 3, mas dependendo da posição ele pode valer 3 ou 3,5, mas hoje em dia se adota 3. A torre vale 5 e a dama vale 10. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, caso ele queira capturar o meu cavalo, mas ao mesmo tempo eu vou atacar esse bispo. Tá? Então eu vou pegar o peão da torre do rei. Eu posso mover 1 ou 2 casas, mas eu vou movimentar apenas uma casa para atacar, ou seja, atacar o peão preto. O que as pretas fizeram? Uma vez que eu coloquei o bispo delas sobre ataque, elas recuaram o bispo na diagonal. Tudo bem? Então o bispo ele recuou. As pretas não quiseram capturar o cavalo ou então capturar o peão. Não haveria nenhuma vantagem nesse momento. Você não pode analisar o jogo apenas do ponto de vista numérico, ou seja, eu estaria trocando 1 por 3. Existem situações em que para uma jogada em que pode levar o rei ao checkmate, muitas vezes você pode sacrificar um bispo em troca de um peão. Mas aí você tem que ter uma jogada, uma estratégia, uma tática montada para isso. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? O bispo recuou e o que eu vou fazer? Eu vou abrir um caminho aqui para o meu outro bispo. Então eu vou avançar o meu peãozinho apenas uma casa. As pretas avançaram o peão. Vou avançar o meu outro peão. Movi o meu outro peão, como era a primeira jogada do 2. E as pretas recuaram o bispo delas. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu bispo dessa posição em que ele se encontra. Novamente, as pretas avançam o peão do bispo do rei, 2 casas na sua primeira jogada, atacando o cavalo branco. O que eu posso fazer? Eu posso deixar as pretas capturarem meu cavalo, caso isso seja interessante. Mas no momento eu não vejo nenhuma vantagem em deixar que isso aconteça. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui nesse momento, eu vou proteger o meu cavalo. Eu posso recuar o meu cavalo, voltando ele para trás. Então, se eu for voltar o meu cavalo, observem que o cavalo na casa E4, observem a quantidade de casas para onde eu posso movimentar o meu cavalo. Tudo bem? Todas as casas amarelinhas são locais para onde eu posso mover o meu cavalo. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar meu cavalo aqui. As pretas moveram o bispo da dama. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu posso fazer? Eu agora poderia com o bispo branco capturar esse peão, mas não seria uma vantagem muito interessante, porque logo em seguida o bispo preto capturaria o meu bispo. Então eu estaria trocando 1 por 3. Tudo bem? Vamos ver aqui uma jogada em que eu possa ir para o ataque. Então vamos ver aqui, ó, eu vou avançar o meu cavalo. Antes de fazer a minha jogada, eu vou clicar nesse cavalo. Ele mostra
todas as casas para onde eu posso movimentar o meu cavalo. Então, vamos imaginar que eu quero mover o meu cavalo aqui para a casa E5. Ora, antes de fazer esse movimento, observe se a casa E5 está sob o domínio de uma peça inimiga. Então, não existe no momento nenhuma peça preta dominando essa casa. Ou seja, dominar quer dizer que ela poderia se deslocar para essa casa, capturando meu cavalo. Então, eu vou fazer isso. As pretas movimentaram a dama, tá? As pretas movimentaram a dama, fazendo com que a dama ataque o meu cavalo. Ou seja, se eu deixar esse cavalo aqui, na próxima jogada, por exemplo, a dama ela domina essas casas, né? Então, na próxima jogada, a dama pode capturar o meu cavalo. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar a dama. Eu vou fazer uma jogada de ataque. Como eu já havia dito, antes de mover o meu cavalo, eu vou observar quais são as casas para onde eu posso mover e se a casa para onde eu desejo mover está sob o domínio de uma peça inimiga. Eu quero colocar o meu cavalo aqui, ó. Por quê? Ao colocar o meu cavalo aqui, eu tiro ele do ataque da dama e, ao mesmo tempo, eu passo a atacar a torre preta e passo a atacar o bispo preto. Uma outra coisa que você deve se preocupar quando for fazer esse movimento é, ao estar preocupado em realizar uma jogada de ataque, observe que ao tirar o cavalo daqui, toda essa diagonal ela fica sob o domínio da dama preta. Então, de repente, ao tentar fazer uma jogada, você esquece de olhar as casas que passam a fazer parte do domínio das peças inimigas. Olhando aqui, se eu tirar o cavalo daqui, a dama preta passa a dominar toda essa região e, ao fazer isso, aparentemente ela não vai conseguir dar um checkmate em uma ou duas jogadas. Então eu vou movimentar o meu cavalo para cá. O que as pretas fizeram? Elas viram que a torre estaria sob ataque e elas fizeram um movimento com a torre de tal forma que agora quem está sob ataque é o meu cavalo. Tudo bem? Bom, o que eu sei? Eu sei, por exemplo, que se eu tirar esse cavalo daqui, eu consigo, por exemplo, fazer com que o meu bispo ataque a torre. Ao fazer isso, por exemplo, elas podem capturar o meu cavalo. Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Vamos analisar. Vou tirar o cavalo. Eu posso tirar o cavalo. Ao colocar aqui o cavalo de volta, não adianta nada. Ao colocar o cavalo aqui, eu simplesmente entrego o meu cavalo para as pretas. Se eu salvar o cavalo colocando ele aqui, eu ainda mantenho o domínio sobre essa casa. Tudo bem? Eu também posso pegar esse cavalo, ou seja, quais são as jogadas que eu posso fazer? Ao colocar aqui, eu perco o cavalo sem ganhar nada. Ao colocar aqui, também não vejo vantagem nenhuma. Ao colocar aqui o cavalo de volta, eu passo a entregar o meu cavalo para a dama. Ao colocar o cavalo aqui, também o cavalo vai ser capturado pela dama preta. E ao colocar aqui, eu consigo proteger o meu cavalo e aí na próxima jogada ele pode atacar esse peãozinho. Mas esse peãozinho ele está sob o domínio desse bispo também, ele está sob a proteção desse bispo preto. Então, eu acho interessante capturar esse bispo preto, porque eu vou forçar o movimento do rei. Porque o rei é a única peça preta, no momento, que pode capturar o cavalo. Então eu vou fazer isso. E o rei preto, como ele se movimenta apenas uma casa por vez, ele capturou o meu peão. Se vocês olharem aqui, as pretas já capturaram um peão branco e um cavalo branco. Já as brancas capturaram um bispo preto e um peão preto. Praticamente o jogo está igual. Igual do ponto de vista numérico, tá? Do ponto de vista tático, as brancas têm um desenvolvimento das peças mais avançado. Tudo bem? O
que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o meu cavalo dali, vou colocar, eu vou tirar esse cavalo dali, ou o que eu posso fazer? Eu vou para o ataque, ou seja, vamos para o ataque. Eu vou tirar a minha dama dessa posição, tudo bem? Então vamos lá. Antes de colocar a dama, eu observo se tem alguma peça adversária que domina, que pode chegar em uma jogada nessa casa. No momento não tem nenhuma, então vamos lá. Beleza? Tudo tranquilo, né? O que eu vou fazer agora? Eu posso, com a minha dama, atacar esse peão, mas ele está sob a proteção da dama preta. Eu poderia atacar esse peão, mas ele está sob a proteção do bispo preto. Eu poderia atacar esse outro peão, mas estaria sob a proteção da torre preta. Ou seja, não tem, mas se eu eliminar esse peãozinho aqui, ó, automaticamente eu fico de frente para quem? Para o rei inimigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Opa, e ainda tem um pequeno detalhe, né? Mesmo que eu consiga eliminar esse bispo, a dama está protegendo o bispo. Então eu tenho que fazer outro tipo de jogada, certo? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou avançar a minha torre. Selecionei a minha torre. A dama não está correndo nenhum perigo. Então eu venho. A torre, ela se movimenta o quê? A torre se movimenta na horizontal e na vertical quantas casas ela quiser. E a dama, ela se movimenta na horizontal, na vertical e na diagonal quantas casas ela quiser. As pretas moveram seu peão. Tudo bem? Até agora, até aqui, nada de muito complicado, né? Vamos, e esse movimento que as pretas realizaram protegeu mais ainda esse peão preto. Ou seja, esse peão preto, que abrir, se eu capturar esse peão preto, ele abre caminho para eu dar cheque no rei preto, com a dama, ele está sendo protegido por esse peão, pelo bispo, pela dama, caso eu capture o bispo, a dama ainda protege, tá? Então ele tem uma, tá? Uma, duas casas e indiretamente a dama também protege essa casa. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu tenho que abrir caminho para chegar no rei preto. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tarará, tarará, tarará. O que eu posso fazer aqui? Então, eu vou sacrificar o meu cavalo branco, porque, observe o seguinte, se eu fizer um movimento com o cavalo, o movimento do cavalo é um L. Tirando o cavalo dessa posição, o que pode acontecer? Ao colocar o meu cavalo aqui, o rei preto ele pode capturar o meu cavalo. Só que, ao fazer isso, eu com o meu bispo branco, eu posso capturar a torre preta. Se ele não quiser capturar e salvar a sua peça, o que ia acontecer logo em seguida? Eu poderia mover o meu cavalo para cá, aonde eu posso atacar tanto esse peão como esse bispo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacrificar o meu cavalo branco, certo? Com o objetivo de capturar a torre. Epa, com o objetivo de capturar a torre preta, não vai acontecer isso, né? Tá? Não vai acontecer nada disso que eu falei. Então vamos lá, vamos pensar de novo. Se eu colocar aqui, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu simplesmente vou perder o meu cavalo. Então, aqui eu também não posso colocar, aqui eu não posso colocar também. Então, não vou jogar com o meu cavalo. Posso jogar com o bispo? Não. Posso jogar com outro bispo? Poderia jogar com outro bispo. De que forma? Atacando o cavalo preto, não vejo vantagem nisso, tá?
Então, eu vou movimentar a minha torre. Então, vamos lá. Vamos movimentar a torre. Se eu colocar ele aqui, eu consigo atacar. Parará, parará. Tudo bem, vamos lá. Aqui eu não posso, aqui eu não posso, aqui eu não posso. Eu vou movimentar. Se eu colocar dama aqui não dá, aqui também não dá. Ou seja, o jogo não está muito bacaninha, né? O que eu vou fazer? Vou avançar os meus peões. Muito bem, vamos lá. O que eu posso fazer agora? Então, eu vou, como já deu um bom tempo de aula, eu vou parar aqui nesse momento, tá? E a gente continua analisando esse jogo na próxima aula. Então, vou dar uma paradinha, tudo bem?